conseguiu subscrever todas as cotas. Ele é iniciante e não conseguiu entender essa informação no comunicado deles ontem. Deixa eu ver o comunicado deles aqui. Você encontra um anúncio de encerramento. Tem a informação de quanto foi captado. Eu estou procurando aqui, estou dando uma lida para entender e te explicar. Preciso ler com mais... Bom, alguém no chat aí pode dizer também se já viu isso, se eles captaram tudo que eles queriam captar. De qualquer maneira, se você exercer o direito de preferência, você vai comprar, né? 30 milhões. Ó. Uma informação que eu já encontrei aqui, vou compartilhar a tela. Não foi colocado aquele lote de cotas adicionais, então não teve um excesso de demanda. O montante total colocado foi de 108 milhões de reais. Me parece que é menos do que o total que eles pretendiam captar, né? Deixa eu ver aqui. Teria que procurar o anúncio de início dessa oferta e ver quanto que eles pretendiam captar. Mas 108 milhões, eu acho que foi um pouco menor do que eles pretendiam. Ó, deixa eu ver. No dia 8 de julho, saiu um comunicado dessa emissão de cotas, né? E aí a gente pode encontrar aqui qual era o montante que eles pretendiam captar. A gente já sabe agora no final que captaram 108 milhões. Deixa eu ver se eu encontro qual que era o total que eles pretendiam captar. Eu não estou... Não estou encontrando aqui para te dizer se captaram tudo ou não. Me parece que não. Mas é assim, vendo esses documentos, fazendo essas comparações, que você vai aprendendo e entendendo nas próximas, viu, Davi? E tem um documento, né, que é publicado, que é o anúncio de encerramento. Ali também fica bem mais fácil de você saber. Ó. O Daniel está dizendo aqui que acho que foi só metade que eles conseguiram captar, né? Uma pergunta mais filosófica aqui, ó, do Coara. O que os gestores de fundo de tijolo aprenderam desde a última temporada de emissões que podem usar agora para fazerem emissões e compras com mais retorno para os cotistas? Bom, né, minhas observações, minhas opiniões, né? Não sou eu um gestor para te dar essa resposta. Mas você percebe que quando tem esses grandes crescimentos assim, aparecem um monte de gestora nova e tem as gestoras de sempre que vão em outro ritmo, consolidando e tal, mas nem sempre fazendo tantas emissões como todo mundo, e depois, na hora que baixa a maré, a consolidada, aquela gestora de sempre está lá entregando o resultado do mesmo jeito, e umas outras começam a ter uns tropeços. Eu acho que a grande mudança dessa última temporada aí foi o uso muito mais intensivo da alavancagem. E aí tem gente que alavancou, acabou pagando caro com a alavancagem, comprou... Houve uma concorrência muito grande, muita gente com dinheiro e querendo comprar ativos, e muitas vezes a alavancagem ela foi a alavancagem que permitiu vencer a concorrência, mas acabou pagando caro, e isso vai aparecer. Então eu acho que se tem algo que vai aprimorar dessa temporada para agora,
é um uso mais equilibrado, mais bem feito da alavancagem. E teve uma situação muito peculiar nesse meio do caminho, que foi a taxa de juro muito baixa. Então, os caps foram diminuindo, foram comprimindo. Agora, com a taxa alta, espero que ela caia, mas eu não espero ver a taxa de juros de novo a 2, 3, 4% ao ano no Brasil. Então, com um juro a 8% ao ano por aí, a gente vai ver compras de bons ativos a uma rentabilidade, um cap rate bem condizente com o que já existe na carteira. O desafio que esses gestores tiveram entre 18 e 20 foi comprar novos ativos a uma rentabilidade, um cap rate menor do que os ativos que eles já tinham na carteira. E por quê? Porque teve uma mudança brutal de cenário macro, de um juro que saiu de 14 para 2. Já mostrei algumas vezes um belo relatório da Colliers aqui, que tem um estudo do fechamento dos cap rates. Então, eu tinha comprado imóvel em 2006, em 2008, em 2010, comprava um imóvel com um nível de rentabilidade, de cap rate de, sei lá, 9, 10% ao ano, dependendo do imóvel. Com a taxa de juros a 4, 3, 2 no Brasil, os caps foram fechando. Você comprava um imóvel para ter uma rentabilidade de 6 ao ano, e era bom, era 3 vezes a CDI, né? Mas era menor do que uma compra no passado. Eu mostrei isso em aulas, fiz um gráfico das minhas NTNBs, Tesouro IPCA. Esse foi o grande desafio, comprar ativos com um cap muito pequeno para um histórico do Brasil, né? A gente teve 4 anos e meio de taxa baixa e com 4 anos e meio de taxa de juros baixa, nosso mercado foi ficando mais parelho a bons mercados, a mercados internacionais. Só que não durou muito tempo, agora a taxa de juros já está lá no céu de novo. Então, as novas compras vão ser num nível de rentabilidade mais interessante. Vou usar o exemplo do Tesouro IPCA, que eu acho que talvez desenrole melhor essa resposta. Tem compra de Tesouro IPCA feita IPCA mais 6 lá no passado, nossa, que maravilha de compra e tal. Por quê? Porque o juro foi caindo no Brasil, e aí, de repente, o mesmo Tesouro IPCA estava pagando IPCA mais 3. Aí se olhava para trás e falava, mas eu vou comprar? Eu já comprei para ganhar IPCA mais 6 há 1 ano e meio atrás. Agora, se eu comprar, eu vou ganhar IPCA mais 3. Vou comprar esse título? Você acaba comprando, porque se você quer esse nível de qualidade, de retorno, liquidez, de risco de crédito, você vai comprar um Tesouro IPCA para ganhar IPCA mais 3. Então você vai lá fazendo aportes periódicos, mensais, sei lá, tal, e o que estava acontecendo? Os seus novos aportes em Tesouro IPCA estavam diminuindo a rentabilidade média da sua carteira de Tesouro IPCA. Por quê? Porque estava pagando IPCA mais 3, que é algo assim muito raro de ver no Brasil. E agora? Agora está de novo IPCA mais 6, 5,7, 5,8, 6 e tal. Então, os aportes que você faz agora já mantém a rentabilidade histórica que você tinha. Isso aconteceu com todos os ativos no Brasil, inclusive com ativos imobiliários. Então, o gestor de fundo imobiliário que comprava imóvel desde 2006, 2008, 2010, num nível de rentabilidade aqui, nesse período de 18 a 20, ele teve que comprar com um nível de rentabilidade menor. Bons imóveis, falar, vou parar de comprar? Acho que também não dá, né? No momento em que tá bom para captar, ele tem que captar e tem que alocar. E agora ele vai ter um juros um pouco mais baixo, vai voltar a ter emissão com as cotas no patrimonial acima, e ele vai comprar imóveis com um cap mais próximo daquilo que é o histórico, e esse desafio vai ficar mais fácil para ele, né? Uma nova compra não vai jogar a rentabilidade do fundo para baixo. Muita gente resolveu isso com uma alavancagem, com 1, 2 anos de carência e tal, e isso se não é bom imóvel e não é bom preço, não adianta, não vai ser bom negócio, e isso vai aparecer cedo ou tarde. O Carlos pergunta aqui, professor, boa tarde, não teria como comunicar no fato relevante o fundo que iniciou sua atividade ou por algum motivo foi encerrado naquela semana? Eu acho que você está falando do FOF Integral Break, que a gente falou algumas vezes aqui. Não sei, não entendi direito a sua pergunta. E vou encerrar com essa aqui do Leonardo, mas que é bem interessante. Olha o que ele me pergunta.
a taxação de dividendos pode beneficiar de alguma forma a popularidade ou a liquidez dos ETFs no Brasil? Pode, bastante, bastante. Sabe por quê? Você sabe que uma das críticas que as pessoas fazem aos ETFs no Brasil é que eles não distribuem dividendos, né? O dividendo é recebido pelo fundo e reinvestido. Mas, por exemplo, quem gosta de fundo imobiliário adora receber o rendimento todos os meses. Então, se você compra um ETF que replica o IFIX, você não recebe o dinheiro no bolso. Por que não recebe? Porque a B3 não quer? Porque a CVM não quer? Todo mundo quer. E por que não distribui? Porque a Receita tributa. Porque o ETF é um fundo. E se faz distribuição de resultado, a Receita entende como um resgate e manda tributar na alíquota que o fundo teria de imposto a pagar. Então, no passado, a XP fez um ETF para um ETF que replicava um índice de dividendos. Não era um ETF, era um fundo de ações fechado com cotas negociadas na bolsa, que tinha a proposta de comprar ações boas pagadoras de dividendos e distribuir os dividendos. Então era o ETF do sonho das pessoas, né? Porque era de boas pagadoras de dividendos e o dividendo chegava em dinheiro no bolso do investidor. Fez uma distribuição, 2, 3, Receita Federal falou, escuta, a retenção de imposto de renda. Para lá, eu estou distribuindo dividendo, é isento. O dividendo é isento, como é que eu vou tributar? Eu não quero saber. É um resgate do fundo, tem que tributar. Então, ninguém mais distribuiu nada, né? Porque senão você tributa aquilo que deveria ser isento por ser distribuição de dividendo. Se tributar dividendo, acabou esse problema. Pode distribuir pagando imposto de renda, porque quem compra diretamente a ação, o fundo imobiliário também pagaria o imposto de renda. Então, sim, se tributar dividendo, vai resolver essa anomalia, né, que a Receita quer que tribute, e aí você fala, pô, vou pagar se eu comprar via ETF e eu não pago o imposto de renda se eu receber dividendo direto da ação. Então, isso prejudica o ETF. Se aqui começar a ser tributado, o ETF vai permanecer tributado, aí resolve o problema e aumenta, sem dúvida, a atratividade, porque ETF é um baita de um produto. Não é à toa que faz sucesso no mundo inteiro. Mas sim tem essa questão de não distribuir dividendos, o que eu entendo que incomoda bastante gente. Pergunta do Luciano Teixeira sobre a taxa de performance. Minha opinião sobre taxa de performance? Luciano, assim, taxa de performance é um convite para o gestor tomar risco. Comece entendendo assim. É um convite para o gestor tomar risco. Você quer que ele bata alguém, que ele seja melhor do que alguém, ele não vai ser conservador investindo arroz e feijão que ele vai fazer isso, certo? Ele vai ter que ser mais arrojado do que a média para conseguir superar a média e ganhar a taxa de performance dele. Então, entenda isso. Se você investe num fundo que tem taxa de performance, está investindo num fundo em que o gestor naturalmente vai ser mais arrojado. E você quer que ele seja, tanto que você está disposto a pagar um prêmio para ele, caso ele consiga. E aí, se está ok, é isso que você quer, está ok com o seu perfil, você tem que avaliar se o benchmark, que é o referencial que ele tem que superar, se também é encaixado com a proposta do fundo, né? Um fundo de papel que compra lá, tesouro, que compra CRIs, que paga o IPCA mais 5% ao ano, se ele bater o CDI, ele ganha a performance. Pô, não dá, né? Fica muito fácil, né? Eu falo que você paga performance para o cara que correu uma maratona para você, não o cara que deu uma corridinha no quarteirão. Então, se ele tem um benchmark legal, sei lá, IPCA mais 6. Se ele der mais do que IPCA mais 6, você paga um prêmio para ele. Paga, né? Pô, IPCA mais 6 é dinheiro para caramba no seu bolso. Aí, nessa lógica, quanto mais, melhor. Então, a taxa de performance é se ele superar IPCA mais 10. Ele tem que ser muito arrojado para conseguir um retorno muito grande. Veja se encaixa no seu perfil, tá? Mas eu acho interessante taxa de performance sendo bem encaixada. Em fundo de tijolo,
O cara que vender com lucro, ganhar uma parte do lucro, faz todo sentido, bom para todo mundo, se tiver bem encaixado, se tiver um referencial decente, né? O Paulo pergunta se 25 fundos imobiliários na carteira é muito. Se você se dá bem tendo 25, tá bom. Tá? Tem lá um monte de estudo, eu mesmo já fiz um. Se você tiver 15 fundos imobiliários, 15 ativos na carteira, você já atingiu uma diversificação ótima. Mas não significa que ter mais do que isso seja um problema. Tá? Quanto mais, melhor a diversificação. A questão é que ter 25 não te dá uma diversificação tão melhor do que ter apenas 15. Se você já está ok, consegue gerenciar sua carteira, fazer a declaração de imposto de renda, tudo bem. É um bom número, te leva a uma boa diversificação, desde que você esteja diversificando também por segmentos de mercado, né? Legal. Bom, 2 horas de bate-papo aqui. Boas perguntas, boas participações. Agradeço mais uma vez a companhia. Vou encerrando por aqui. Nos vemos no próximo sábado, né? Mais um Fatos Relevantes, que tenham coisas bem bacanas como tivemos essa semana e que você aproveite bem esse restinho de final de semana. Grande abraço para você. Até mais.